O Cristália, uma das principais indústrias farmacêuticas do Brasil e líder no mercado hospitalar na América Latina, acaba de lançar o Druzy, com uma formulação pioneira. Após disponibilizar o Totavit em 2018 e Aredes 2 em 2019, o Cristália lança agora o Druzy, suplemento alimentar em cápsulas gelatinosas com luteína, zeaxantina, vitaminas e minerais, desenvolvidas com base no principal estudo clínico em DMRI seca, o Aredes 2, minimizando a progressão da doença e a perda visual. Sejam muito bem-vindos à 5ª temporada do podcast da Oftalmo Expert. Eu sou Viviane Sakata. E eu sou Maria Cecília Scherer. E nesse episódio nós vamos conversar com a doutora Fernanda Porto, especialista em retina, uveites, genética, eletrofisiologia, um currículo vasto. Fernanda, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado esse convite. E eu gostaria de começar perguntando um pouco da sua formação, onde que você fez a graduação e como é que foi o processo de escolha pela especialidade da oftalmologia. Bom dia, queria agradecer muito a oportunidade de estar participando desse podcast. Eu estudei medicina na Universidade Federal de Minas Gerais e sempre me encantou o cuidado pelo paciente e pelo diagnóstico, pelos casos enigmáticos. Então, durante a faculdade eu queria fazer clínica médica e em cada especialidade que eu passava, eu ficava mais encantada com a medicina mesmo. Então, cardiologia, reumato, endócrino, eu tinha muita dúvida do que fazer. E nesses estágios todos, eu acabei passando pela oftalmologia no São Geraldo. E quando eu passei na UVEIT, na época coordenada pelo professor Fernando Orefsi, eu vi que ali estava tudo junto, né? A oftalmologia conseguia incluir todas as especialidades médicas, e daí eu defini para fazer oftalmologia. E por isso eu gosto tanto, a minha oftalmologia lida mais com doença do que a oftalmologia da maioria dos oftalmologistas, né? Eu acabo sendo mais clínica no meu dia a dia do que oftalmologista. Joia. A oftalmologia acaba sendo um pedaço, né, que vai coordenar a clínica, mas eu acho que eu faço muito mais clínica do que só oftalmologia. E hoje você tem uma clínica em Belo Horizonte mesmo, é isso, Fernanda? Sim, eu estudei fora, mas voltei para Belo Horizonte, né? Você estava perguntando da minha formação, então, aí quando eu fui fazer oftalmologia, eu já tinha em mente, né, fazer o VEIT, e antes de fazer o VEIT, eu fui fazer retina, quando eu me encantei pelas doenças genéticas, e quando eu voltei ao São Geraldo, no departamento de uveites do São Geraldo, tinha algumas teses em andamento que usavam eletrofisiologia. Então, quando eu fui para a França para poder alavancar meu doutorado, eu caí num serviço que é referência em doenças hereditárias da retina e que desenvolve várias pesquisas de ponta, é o que desenvolveu o princípio da optogenética no tratamento das doenças hereditárias da retina, vários princípios de terapia gênica foram desenvolvidos lá, e lá eu aprendi muito eletrofisiologia também, e esse cuidado com as doenças hereditárias da retina, pesquisa clínica, e quando eu voltei, eu quis integrar esses aprendizados todos aqui. Muito legal. E aproveitando o gancho de você ter essa experiência fora do país, né? Você esteve no Moorfields, e na Inglaterra, né? E eu sou apaixonada, assim, por essa questão histórica, né? É um instituto, né, de 1900, 1800, né? E então, conta um pouco pra gente como é que foi essa experiência lá. Então, quando eu fiquei na França 2 anos, com o professor Sael, e enquanto eu estava lá, o professor lá, Alan Bird, estava programando a aposentadoria. E um dos nomes que foi cogitado para substituir o Alan Bird foi José Sael. Então, ele estava em contato íntimo com o Moorfields, e várias vezes eu fui com ele para acompanhar alguns serviços, e eu tive a oportunidade de acompanhar o ambulatório do professor Alan Bird, do Tony Robson, do professor Pavésio. Na época, o André Cury estava fazendo estágio lá, e isso foi muito bom também. E
também o Tony Moore, que estava começando a fazer eletrofisiologia. Aprendi muito eletrofisiologia com o Graham Holder, que sentou do meu lado e me discutiu vários casos, apresentou vários aspectos interessantes da eletrofisiologia. Então, foi um aprendizado fora do normal, incomum. O que mais me chamou atenção no Moorfields, fora, claro, é milenar, tem toda essa história, mas a cultura de ensino. Todo mundo ali tem boa vontade para ensinar, para te explicar o caso. Para mim, na época, foi uma das melhores oportunidades de aprendizado, apesar de ter sido por um tempo menor do que eu passei em outros lugares. Mas impressionante como tem essa cultura de ensinar o que se sabe lá. Que bacana, então, né? Isso é muito importante, né? Porque não adianta nada ser uma sumidade se você não senta do lado de alguém para passar esse conhecimento, para ver caso, para discutir, né? Isso é fundamental. E o teu aprendizado na genética, porque ali você estava muito envolvida com a eletrofisiologia e com a genética, né, Fer? E aí você voltou para o Brasil e começou a trabalhar mais com as doenças genéticas aqui no Brasil. Não, sempre fiz retina, eletrofisiologia, uveíte, e mesmo nas uveites, em tudo eu acabei afunilando para as doenças raras. Então, sempre trabalhei com vasculites retinianas, que são doenças raras na uveíte, especialmente no Brasil, quando as doenças infecciosas são as que dominam, e na retina, as distrofias de retina. Hoje você tem um trabalho forte na área de genética ocular, tô enganada? Que na verdade foi o grande motivo, né, pelo qual a gente te chamou aqui, porque eu sei que você está muito envolvida com pesquisa e com um trabalho muito interessante em genética. Conta pra gente um pouquinho do que você faz. O atendimento dos pacientes com doenças hereditárias da retina eu faço desde que voltei, desde época de residência. Sempre gostei muito do contexto das doenças raras e das doenças hereditárias da retina. E aqui na nossa cidade, a gente não tinha eletrofisiologia, que eu aprendi que é fundamental para o diagnóstico precoce e correto, né, das doenças. Então, eu primeiro tentei estabelecer um laboratório de eletrofisiologia que ganhou repercussão nacional também, recebo pacientes do Brasil todo por isso. Já são mais de 50 mil pacientes examinados desde que eu voltei. E a genética foi caminhando a passos curtos, né? Depois do projeto Genoma e com a popularização do teste genético, isso melhorou. Além do sucesso da terapia gênica para doença hereditária da retina, isso alavancou mais ainda a possibilidade de trabalhar com doenças hereditárias da retina. E despertou curiosidade não só da gente, que sempre gostou e sempre trabalhou com isso, mas de outras pessoas que vêm seduzidas por essa questão, né, de lidar com uma doença que antes não tinha tratamento e agora tem. Apesar de que o cuidado com o paciente com doença genética vai muito além disso, sabe? É muito mais complexo do que atender um paciente, diagnosticar e tratar. Né, mais visando o bem-estar, é uma coisa mais suporte, ampla, né, talvez. Visando bem-estar mesmo, o objetivo tratar é só um processo, né? Uhum. Fernanda, e hoje a terapia gênica é uma realidade aqui no Brasil? O tratamento com o tratamento genético em si, né? Sim, com vetores e tal. Sim, é uma realidade. A gente tem, tanto em pesquisa clínica, várias pesquisas, a gente tem trazido estudos de fase 2 e 3 para o Brasil, que usam a terapia gênica de DNA e de RNA, e o Luxturna, que foi a primeira medicação de terapia gênica, que usa o adenovírus como vetor, ele foi aprovado pela Anvisa aqui no Brasil e é um medicamento disponível para tratamento e uso no Brasil. Olha, que bacana. Isso tem quanto tempo, Fernanda? Em 2019 foi essa aprovação da Anvisa. É super recente. Foi aprovado pelo FDA nos Estados Unidos, em 2019, aprovado aqui no Brasil pela Anvisa. E a importância, então, do diagnóstico, né? Agora, mais do que nunca, né? Antes você talvez fosse mais por um lado de orientação e suporte, e hoje você tem essas opções
de tratamento. Você sabe que dentro da residência, o meu contato, não sei da Vivi, com essa parte de eletrofisiologia, de doença rara da retina, foi muito parco, assim, quase não sei sobre isso. E eu acho que isso é muito a realidade do oftalmologista brasileiro, né? Eu acho que mais do que nunca hoje, talvez tenha que se ampliar esse conhecimento, essa parte da base, a formação, para poder ser efetivo para oferecer isso para os pacientes, né? Porque às vezes o paciente não tem nem o diagnóstico, né? Para poder ser encaminhado, de repente, para um centro que vai fazer isso, né? Então, esse aspecto que você tocou é super importante, porque essa é a impressão que os oftalmologistas todos têm. O diagnóstico é mais importante do que nunca, sempre foi importante. E a gente tem hoje tratamento para uma doença, entre todas as doenças hereditárias da retina, que é considerada ultra rara, porque é apenas um dos genes de amarose congênita de Leber e de retinose pigmentar. Ele é responsável por cerca de 10% dos casos de amarose congênita de Leber e 3% dos casos de retinose pigmentar. Então, a gente considera isso uma doença ultra rara. E se a gente for pensar nas outras doenças ultra raras, a gente tem várias que têm tratamento. Então, o diagnóstico sempre foi importante. Esse ano eu atendi um paciente que tinha doença de Refsum. Foi atendido por telemedicina. É uma doença que causa surdez e retinose pigmentar, então é muito mascarada como síndrome de Usher, por exemplo. E o paciente estava desenvolvendo uma polineuropatia, que estava sem diagnóstico, umas alterações estruturais no pé, que também estavam sem diagnóstico. E por telemedicina eu consegui fazer o diagnóstico de doença de Refsum, que é uma doença que tem tratamento por dieta. Há muitos anos. Que bacana. Há muitos anos. Então, não é porque tem, é isso que eu falo que a gente precisa mudar o conceito. Não é uma doença que a gente... as distrofias não são doenças que precisam de diagnóstico e tratamento. Elas precisam de diagnóstico de uma forma ampla. Todos precisam de diagnóstico. Não é quem é candidato para terapia gênica, não. Os pacientes são todos misturados. E ali no meio tem muita coisa que a gente pode fazer pelos pacientes. Então, esse paciente mesmo, a gente conseguiu fazer o diagnóstico numa fase que a gente consegue impedir a progressão da neuropatia, da surdez e da retinose pigmentar. Mas o diagnóstico podia ter sido mais precoce, né? Eu estou participando de um estudo de atrofia gyrata. E tem 2 irmãos incluídos no estudo. Um tem 47 anos e o outro é 17 anos mais novo. Então, quando o primeiro teve diagnóstico, o irmão mais novo tinha 4 anos de idade. Então, o diagnóstico do primeiro foi com 20 anos. Com 4 anos de idade, o fundo de olho é praticamente normal. Então, você precisa de exames especializados para fazer diagnóstico. E se ele tivesse recebido orientação e dieta apropriada desde os 4, o prognóstico dele hoje ia ser outro, né? Só que o diagnóstico também foi com 20. Então, esses pacientes hoje têm doença avançada, uma doença que tem tratamento e que vocês aprenderam, vocês ficaram na prova do CBO, né? Que a gyrata tem tratamento também. Então, não são só as doenças ligadas ao RPS 65 que tem tratamento. Isso a gente está falando das que causam o acometimento da perda visual mesmo, mas a gente tem várias outras que têm manifestação sistêmica que merecem controle e que é importante e é grave, o acometimento cardiovascular, endócrino, renal, e que com o diagnóstico a partir da distrofia de retina, a gente consegue controle do quadro sistêmico. Isso é muito dramático, né, Fer? Porque mesmo que seja só a visão é muito importante, né? E agora, é uma doença rara, eu acho que talvez esteja muito nisso, assim, né? A gente tem doenças muito mais comuns, mas o que é raro, ele é 100% para aquele paciente, né? Ele é 100% para a família dele. Então, ele é muito, né? Não interessa que seja para 1 ou para 2. Então, a verdade é que deveria se ampliar o conhecimento sobre essas doenças e mais do que isso, a desconfiança, né? Porque eu acho que numa situação dessa, a desconfiança, ela seria essencial, porque se alguém desconfia, encaminha para você, por exemplo, numa telemedicina e o diagnóstico é feito. Então, o que seria efetivo? Seria que as pessoas desconfiassem. Você vislumbra algo que pode ser feito? Você tem algum projeto nesse sentido?
porque isso é uma questão muito, muito relevante, eu acredito, na formação dos futuros médicos, né? O que você pensa que pode melhorar, vamos dizer assim? A gente espera inspirar outros que se interessem também pela especialidade. Mas enquanto não há, claro, o referenciamento é importante, porque a doença rara vai muito além de fazer um diagnóstico maravilhoso, fotos bonitas e apresentar no congresso, fazer um pôster, um artigo de casos isolados. Uma dificuldade que a gente tem no desenvolvimento da pesquisa e no alavancamento das pesquisas é de reunir esses pacientes com doenças raras para que a gente possa estudar um número expressivo de pacientes com aquela condição. Então, a evolução de um paciente que tem a distrofia relacionada ao RPE 65, da atrofia gyrata, que a gente comentou, é completamente diferente. E para a gente saber o impacto real dos tratamentos que estão por vir, ou mostrar os resultados dos tratamentos em testes clínicos, a gente precisa de conhecer a doença, a história natural, como ela manifesta, quais são os exames que conseguem mostrar aquela evolução num curto espaço de tempo, porque os trials geralmente têm no máximo 1, 2 anos, e a gente reunir 50 pacientes que têm RPE 65, por exemplo, para incluir num trial, é muito difícil. 50, a gente está com dificuldade de incluir paciente com a atrofia gyrata para esse exame, para esse teste clínico. Então, a gente reunir um número expressivo de pacientes que têm a mesma condição genética é muito difícil. Então, uma iniciativa da Foundation Fighting Blindness é um grande estudo que eu estou participando, que chama UniRare, que selecionou centros habilitados com especialistas em doenças hereditárias da retina para coordenar o diagnóstico e a inclusão desses pacientes no trial, para a gente juntar os pacientes que são raros entre esses centros e poder estudar com história natural, com os exames, e definir desfechos que são importantes na validação dos tratamentos nos testes clínicos. Fernanda, você diria que um dos principais sinais de alerta seria o acometimento visual dentro de membros da família? Isso é a primeira coisa que tem que ficar atento quando a gente pensa numa doença rara da retina? Ou para poder fazer... Sinais de desconfiança, né? Acho que isso é bem válido. Os membros da família, sim, tem os sinais de alerta que se pode buscar e investigar a partir de um caso índice, né? Mas no paciente que ainda não tem o diagnóstico, que eu acho que é o interesse do oftalmologista de uma forma geral, Isso. são sintomas mesmo de doença hereditária da retina e que passam desapercebidos. Né? O principal deles, para as doenças que acometem o bastonete, é a dificuldade de visão no escuro, a perda de campo visual, e na maioria das vezes os pacientes costumam ter miopia alta e isso já fica mascarado pela própria miopia. Né? Os pacientes que têm mais acometimento dos cones, eles vão ter mais fotofobia, dificuldade para a cor, não é uma queixa muito comum, mas a maioria das vezes é fotofobia, que também é um sintoma pouco investigado. Né? Os pacientes que têm acometimento macular, a baixa de visão. Então, na escola, a dificuldade para enxergar no quadro, na vida real, né, para identificar o rosto das pessoas, mas isso são quadros avançados. As doenças são mais sutis do que isso, e quando elas começam a diminuir a visão, muitas vezes o fundo de olho é normal e dificulta para o oftalmologista o diagnóstico, e esses pacientes acabam recebendo o diagnóstico errado de que tem uma doença psicológica, o paciente está simulando, e isso atrasa o diagnóstico e aumenta o impacto psiquiátrico nos pacientes que têm a perda de visão progressiva. Quer dizer que você já viu casos assim de pacientes com diagnóstico de problemas psiquiátricos que, na verdade, tinham uma doença rara da retina? Isso é 80% dos casos. Se você for conhecer a fundo com os pacientes, todos te contam uma história assim. São histórias que são muito sofridas, eles não contam isso abertamente fácil, mas se você perguntar, a maioria tem uma história de longos anos até o diagnóstico, longos anos, e de não terem sido entendidos nas suas queixas. Então, o principal alerta é que o paciente pode ter razão. Então, se o paciente está falando que ele está com uma dificuldade, tenta ajudar ele na dificuldade que ele tem e buscar exames que possam contribuir para o diagnóstico. Então, hoje, a gente falou da eletrofisiologia, você mesmo falou que tem pouco acesso, né, em vários centros no Brasil, mas a autofluor ou OCT possibilitam muito o diagnóstico a partir do momento que aquela área central já está afetada.
Então, também ajudam muito a gente a investigar a doença numa fase em que o fundo de olho só é pouco informativo. Muito legal. Acho que essas imagens também são muito importantes de serem amplamente divulgadas, né? Esse ensino da desconfiança da doença, essa fase preliminar, né? Então, ouvir o paciente, a nictalopia que você mencionou, a fotofobia, né? Mas assim, mais do que isso, porque isso é muito, pra gente que escuta isso todos os dias, acaba sendo muito subjetivo, né? Então, acho que realmente é ouvir o paciente e valorizar o que ele tá dizendo, porque se ele tá insistindo naquilo é porque alguma coisa tem, né? E aí, talvez poder investigar mais e talvez essas imagens de doenças hereditárias, talvez elas possam circular mais no meio e cada vez mais, eu tô falando, né, como oftalmologista geral, né, eu faço retina, mas cada vez menos, cada vez mais me direciono para uveíte, essas imagens circular entre quem está em formação, né, as pessoas precisam desconfiar de um fundo de olho, ou desconfiar de uma queixa, desconfiar de um fundo de olho, desconfiar de um exame para poder encaminhar da maneira correta, né. Acho que isso é muito importante, isso é muito impactante, que seja para poucos, mas para um já é válido, né, porque para ele é 100%. Muito interessante Talvez essas essas colocações. doenças possam não ser tão raras. Isso pode também, ser né? uma questão? Podem não ser tão raras, né? São doenças raras de toda forma, daí a dificuldade de filtrar isso no consultório corrido, mas a prevalência pode ser maior do que a gente imagina, Imagina. Uhum. não tem noção de qual seja a prevalência. Eu posso fazer uma pergunta? A gente tá tendo um episódio curtinho, né, com a Fernanda, mas tem uma pergunta que eu acho que é fundamental, não fugindo um pouco desse assunto que a gente está lidando, mantendo sim genética, mas fugindo um pouco desse escopo de diagnóstico. A gente sabe que a saúde, principalmente a saúde suplementar, ela está passando por uma mudança, né? E é necessário rever custos, rever eficiência, né? Como gastar menos, oferecer mais saúde. Eu tô falando de prestador, eu tô falando de operacional, nós médicos, eu tô falando desse contexto todo de como ser mais eficiente, vamos dizer assim. E isso passa por você otimizar recursos, né? Por exemplo, um tratamento genético é caríssimo. Como é que a gente vai poder oferecer, né, esse tratamento oncológico, N tratamentos com a população que envelhece, e uma tendência que a gente vê, e eu queria te perguntar isso, se você acha que isso realmente é uma possibilidade, é você rastrear geneticamente pessoas com determinada doença. Eu estava escutando um podcast de uma outra pessoa falando sobre diagnóstico oncológico, por exemplo, né? Você tem lá um câncer de estômago, 90% responde ao tratamento X, 10% não responde. Se essa pessoa está nesses 10%, você não gasta com o tratamento quimioterápico habitual, você já direciona o tratamento quimioterápico que funciona. Quanto gera de economia isso, né? E agora eu tô falando de futuro, né? Eu tô querendo dizer se em algum motivo, algum momento você acha que isso vai ser viável, oferecer tratamento genético direcionado, específico para esses pacientes, se em algum momento a genética como um todo na medicina, ela vai ser uma economia, vamos dizer assim, para os gastos, para a eficiência da gestão dos recursos que a gente tem. Eu acredito que o diagnóstico que a gente vinha falando até agora é preciso, ele pode abreviar muitos exames e consultas desnecessárias que os pacientes têm até alcançar o diagnóstico. Então, eu citei exemplo de alguns pacientes que tiveram diagnóstico por volta de doença de Refson, o diagnóstico foi com 55 anos de idade, né, para uma doença que está aí há muitos anos. E a gente tem aí no cálculo do impacto da doença, no cálculo do impacto orçamentário de um tratamento, o que é usado? É analisado custo-benefício, custo-efetividade, custo-utilidade, os anos ajustados de qualidade, custo de deficiência, custo do bem-estar. Hoje, o custo anual de um paciente com doença hereditária da retina, com deficiência visual, é calculado nos Estados Unidos entre 30 e 200 mil dólares por ano. E 66% desse custo está relacionado à qualidade de vida e o ônus é para o próprio paciente, é para a própria família. O custo com a saúde
relacionada ao paciente com doença, com deficiência visual, é mais ou menos de 2,2% do custo que esse paciente tem. Então, é muito complexo essas medidas de orçamento e de cobertura, né, de assistência. Mas o princípio fundamental das sociedades justas é a equidade. Equidade é o conceito de dar às pessoas o que elas precisam, para que todos possam ter acesso às mesmas oportunidades. Significa reconhecer que todos precisam de atenção, mas não necessariamente dos mesmos atendimentos. Então, eu vi a gente que está na uveíte, por exemplo, a gente não vai tratar só a toxoplasmose que está chegando ali. E se você for pensar, a toxoplasmose bate numa porta muito mais complexa, que é saneamento básico, educação e cultura. Se a gente tivesse educação, cultura e saneamento básico, a gente não teria tanta toxoplasmose, sífilis e tuberculose, que são as prevalentes causas de uveíte no Brasil, né? Sim. E por um outro componente importante nesse orçamento está a indústria. Eu acho que isso é uma conversa que precisa ser tomada junto, né? As sociedades médicas, pacientes, indústria e governo. Porque a indústria nas nossas doenças, vamos falar de novo da sífilis, tuberculose, toxoplasmose, a gente não está conseguindo dar Daraprim e sulfa para tratar o paciente. Penicilina, a mesma coisa, os laboratórios não querem oferecer as medicações de baixo custo, né? E a gente sabe que a indústria tem um importante valor na agregação de inovação e desenvolvimento de tratamentos, cada vez terapias mais caras, que podem mudar realmente a qualidade de vida dos pacientes. A gente teve a oportunidade, vou falar de uveíte, porque é a área da Vivi, mas a gente teve, na época que eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Uveíte, a aprovação e a inclusão do adalimumab no rol de atendimento do paciente com uveíte. Mas a gente pôde ver, eu lembro quando foi lançado o infliximab, que foi a primeira droga biológica para tratar essas doenças autoimunes, se falava muito do custo, não era, Vivi? Nossa, mas esse custo, como é que a gente vai fazer isso? Só que a indicação é tão precisa, né? Eu não sei como você vê isso hoje. A indicação, os pacientes que vão precisar disso são tão poucos, e se o tratamento é bem indicado, ele tem o seu retorno, ele tem a sua justificativa. Ele se paga, né? Ele se paga. Se você for comparar com o tempo que o paciente gasta usando azathioprina, vamos comparar a adalimumab, por exemplo, usando azatioprina, ciclosporina em doses altas, mantendo um corticoide que se não consegue desmamar, desenvolvendo hipertensão, diabetes, colesterol alto, aí começa com a lesão renal, a cardiopatia, e você não consegue tratar, e o paciente não consegue trabalhar, e a visão não melhorou. O paciente continua com a baixa de visão, e você tentando manejar de uma forma, a gente era assim antes de ter anti-TNF. E o paciente não conseguia trabalhar pela visão, ou porque estava toda hora fazendo exame para monitorar evento adverso das medicações, e medicação o dia inteiro. Ao passo que, assim, quando é bem indicada, a gente obtém o resultado que é esperado para a medicação. Então, são vários pacientes que a gente conseguiu tirar todas essas medicações, controle melhor dos eventos adversos que apareceram por causa delas e que a gente não encontra com a outra, mas cada medicação tem sua especificidade. No caso do adalimumab, o risco de uma tuberculose, por exemplo, né? A gente tem que manejar tudo isso para a gente ter o melhor resultado e o menor custo desnecessário em paralelo. Acho que são questões importantes de serem levadas em consideração. Além disso, a gente tem outras causas, né, de cegueira que são importantes: catarata, glaucomas, degeneração macular relacionada à idade, né? Quando você tem um paciente hoje com uma membrana neovascular relacionada à idade, você vai tratar, né? Vai tratar. É um custo elevadíssimo que impacta para o resto da vida daquele paciente. A gente tem algumas medicações em escolha. Foi lançado essa semana um medicamento similar, né, ao Eylea,
Vamos ver como vai ser a aceitação disso, patente caindo de um lado, qual vai ser a postura do governo, e são situações delicadas, eu acho que a gente precisa de conversar junto, indústria, governo, a sociedade médica e os pacientes. Porque nós, enquanto oftalmologistas, enquanto médicos, se um paciente senta na sua frente com um diagnóstico, pode ser uma degeneração macular relacionada à idade, você vai indicar tratamento, né? O resultado na vida real é diferente do resultado que você tem lá na pesquisa. Então, porque é difícil a aderência, ele usar a medicação naquele prazo certo, o convênio tenta dificultar por um lado, né, o uso do protocolo correto, o paciente precisa de acompanhante, então tem todo um impacto orçamentário na vida do paciente, no plano de saúde, o custo da medicação, e o resultado, às vezes, nem é o melhor por causa dessas situações todas. Então, isso é uma medicação que é de uso recorrente e que o custo é progressivo a vida toda, né? Muito Então, legal, quando a gente porque fala das doenças genéticas, a gente tem doenças que são ultra raras e que, no caso do Luxturna, é um tratamento para o resto da vida. A gente sabe que tem indicações específicas, né? O paciente precisa de ter células retinianas viáveis, tem várias indicações que fazem aquele medicamento ter o seu melhor resultado. Nas pesquisas, não são 100% dos pacientes que melhoram, mesma coisa do infliximab que a gente estava conversando agora há pouco, mas a medicação está aprovada pela Anvisa no Brasil. Isso significa que a gente pode usar a medicação no Brasil. E quem pode usar? Quem pode pagar? Né? Quem pode usar isso? E o paciente que você está atendendo ali, ele está com uma doença assim, e ele quer acesso ao tratamento, ele te pede um relatório. Você, enquanto médico, é obrigado a dar um relatório, a orientar o paciente e encaminhar ele ao tratamento. A gente não pode impedir acesso à informação, e o paciente pode ir no Google, ele tem acesso à informação, ele sabe se ele tem direito e ele vai lutar por isso. Então, é bem complexo manejar essa. É uma questão muito complexa e eu acho que é muito legal isso que você está falando, porque traz o médico para um outro papel, né? Porque a maioria de nós, ela está acostumada a sentar na frente do paciente e simplesmente indicar o tratamento melhor que você acredita, independente do custo e da viabilidade disso. Mas eu acho que cada vez mais, nesse momento, a gente chama o médico para uma outra posição. Uma posição de uma visão geral, assim como essa que você está dando, em que a gente tem que olhar qual é a sustentabilidade desse sistema, né? E aí sim, eu acho que a indústria, ela tem que estar presente nessa discussão, né? O governo, sem dúvida, as operadoras ou seguradoras, né? E nós, certamente, como capitaneando tudo isso, porque somos nós que conhecemos o tratamento, somos nós que prezamos pelo paciente. Mas tudo isso é uma orquestra que ela tem que tocar a música, né? Bem tocada, porque senão desaba. Isso. Então, por exemplo, no Reino Unido e na Itália, no Reino Unido, o Luxturna, ele é pago por desempenho. Se o paciente tem um resultado pré-definido, um resultado clínico pré-definido, ele é pago de uma forma. Na Itália, esse risco é compartilhado, a indústria e o governo. Então, a estrutura, a legislação brasileira, ela deixa esse buraco. A medicação está aprovada na Anvisa e todo mundo vai ter acesso. Você sabe que eu vou colocar uma outra ponta nessa discussão, Fer, que é a justiça, né? Então, e às vezes o juiz que vai definir. O juiz, quem vai exatamente. ter, né? Mas eu digo assim, falha a legislação porque a torneira está aberta. Enquanto você não coloca regra, quais são os critérios, igual quando o adalimumab foi aprovado, eu trabalhei na elaboração do PCDT para o uso regulamentado do adalimumab. Não é qualquer pessoa que vai ter direito àquilo. Tem critérios. A boa indicação justifica o uso. Então, a gente precisa definir esses critérios, porque uma vez aprovada na Anvisa, a torneira está aberta, a gente precisa de regular isso. Sim, sem dúvida. Mas acho que a gente já vai caminhando para o final, né, Cissa? Sim.
Muito legal, muito boa essa conversa, né? Aprendi muitas coisas aqui hoje. Mais do que genética, né? Muito mais que genética, né? Muito mais. E me chamou também para minha responsabilidade como médico oftalmologista, principalmente dentro de um serviço público, de estar atento, né, a esses sinais, essas doenças, não deixar passar, poder fazer diagnóstico, né, para poder melhor atender os pacientes. Desconfiar, né? Fernanda, você tem uma mensagem final aí para os oftalmologistas que escutam a gente, para a gente já encaminhando para o final? A medicina está avançando, né? Mas a boa medicina continua sendo a mesma, né? Que a gente precisa cuidar integralmente dos pacientes, não só buscando diagnóstico e tratamento, porque o raciocínio é mais difícil, é mais complexo e a gente precisa de olhar o paciente como um todo, né? Então, acho que a gente conseguiu conversar bastante, eu espero ter ajudado aí nas colocações e fico à disposição, porque se vocês precisarem. Muito obrigada, foi muito bom, muito educativo, né? A discussão é sempre muito válida para levantar insights e muito legal, realmente. Obrigada por disponibilizar o teu tempo, que a gente sabe que é muito precioso aí para estar com a gente e dividir o seu conhecimento. Então, a gente se vê numa próxima oportunidade, porque eu acho que ficou muita conversa ainda pra gente Fernanda, desenvolver. E daí só para o pessoal saber, você atende por telemedicina também e teria essa possibilidade de estar encaminhando os pacientes para um atendimento que não são aí de Minas Gerais, para um atendimento com você? Você tem um site, alguma coisa? Tem o site da Enret, enret.com.br. Tá, daí consegue marcar consulta. Legal, super bom. Obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês. E é isso. Para você que está nos ouvindo, terminamos mais um episódio do podcast da Oftalmo Expert e fica ligado que logo teremos mais notícias. Oftalmo Expert, de olho no futuro.